nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Graça e paz, meu amado irmão, muito bom mais uma vez podermos estar juntos para compartilhar a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade. Espero que você e sua casa estejam bem, estejam felizes, que esteja tudo debaixo da graça do Senhor e que possamos nessa noite compartilhar. Louvo a Deus e sou grato a Deus por esse privilégio. Para mim é uma honra e uma alegria muito grande poder estar com a sua família compartilhando a palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento para a gente começar o estudo então. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez, ó Pai, pelo teu grande amor por nós, pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo privilégio que temos, ó Pai, de compartilhar a palavra do Senhor, de estarmos estudando e aprendendo, ó Pai. E o nosso desejo é que o teu Espírito Santo venha sobre nós para que possa tocar em nós e nos tratar. Que, Senhor, que Tu possas estar trabalhando na nossa vida e que possamos, ó Pai, ao término desses estudos, estar mais conscientes, ó Pai, de como agimos e do que fazemos para estarmos no centro da Tua vontade. Seja louvado, Senhor, o Teu nome, glorificado em todo o tempo, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, hoje nós vamos estar mais um estudo de aliança, falando mais alguns princípios, aprendendo um pouco mais de como é a nossa parte, o que devemos fazer, né, quando temos uma aliança com Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor, vamos estar lendo em Josué capítulo 24, versículo 14 ao 25. Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer aos vossos olhos mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Egito, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão habitando, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servir a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. E o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos por meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós a todos esse povo, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões e nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmo, de que escolheste ao Senhor para servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos
que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué foi um jovem companheiro de Moisés e depois o seu sucessor. Ele era um guerreiro e um homem destemido. Por isso Deus lhe chamou para lutar e defender o povo de Deus. Ele conquistou a terra de Canaã, ele viu-se cumprir a promessa de Deus que Deus havia feito a Abraão, a Isaque, a Jacó e Moisés. E é impressionante porque dos 600.000 que marcharam a pé do Egito, falando só dos homens, somente Josué e Calebe, segundo a palavra do Senhor, entraram na terra prometida. Porque todos os outros morreram por causa do pecado, por causa do coração duro, quebraram a aliança com Deus, a aliança que foi feita com Moisés. Eles acabaram então sendo enterrados no deserto e somente os filhos deles continuaram a caminhada. Então havia uma nova geração de pessoas jovens que precisavam fazer uma aliança com Deus. E isso é muito legal, né? E o Senhor havia operado maravilha no meio deles e eles cresceram vendo o agir de Deus. Eles viram quando o Mar Vermelho se abriram, quando o Rio Jordão também se abriu, o sol e a lua parou, muitos milagres aconteceram. O versículo 17 fala sobre isso. E eles viram muito do que aconteceu. Diferentemente da história do Egito. Eles eram muito crianças, jovens, e não tinham tanta lembrança assim. Os pais deles que viveram aquele contexto lá do Egito, esses sim, né, tinham tido lembranças e eles morreram no deserto e eles terminaram a caminhada ali no deserto. Mas essa nova geração, eles têm muito mais vivo, muito mais na memória o que Deus fez por eles ali no deserto naquele tempo, né? Eles viram, venceram todos os inimigos externos, mas não venceram, os pais deles não venceram, né, o pecado que estava dentro deles. Mesmo vendo os milagres, o povo continuava pecando contra o Senhor e por isso Josué chamou aquela geração, aquela nova geração, para fazer uma aliança com Deus. Para Josué e Calebe, aquela era uma renovação da aliança, mas para o resto do povo era a primeira vez que eles faziam esta aliança. Eles assumiam um compromisso, eles tomavam um posicionamento. Da parte de Deus, a mesma aliança continuava valendo, Deus continuava fiel àquela aliança. Mas da parte do povo era preciso de fazer essa aliança novamente, de um renovo. Afinal de contas, quem tinha feito esse pacto, quem tinha feito essa aliança, era a geração anterior. E aí, então, Josué promove essa aliança. Josué, ele chama o povo agora para despertar o povo e para falar com o povo. Olha, nós temos aqui um novo caminhar e eu tenho que propor isso para vocês. Quem é que vocês querem servir? Escolham. Vocês têm o direito de escolha. Vocês podem escolher. Vocês podem escolher servir aos deuses, aos ídolos que os vossos pais trouxeram como ensinamento lá do Egito. Vocês podem aderir aos deuses dos amorreus aqui, aonde vocês estão habitando, ou podem servir ao Senhor.
Josué ele ainda faz um alerta e diz assim: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu estou fazendo a minha escolha, eu estou fazendo a minha decisão, mas você precisa fazer a sua. E o povo responde a Josué, e é isso que é tremendo. O povo então assume agora o seu papel, a sua posição e faz a aliança dizendo: nós vamos servir ao Senhor. Longe de nós não servir ao Senhor. Mas como fazer essa renovação de aliança ou como fazer uma aliança com Deus? Alguns pontos que eu quero ressaltar, pensar agora para a gente aprender junto e a gente poder botar em prática na nossa vida. Vamos ver? Né? Primeiro ponto é uma aliança de temor a Deus. O versículo 14 relata sobre isso. A primeira coisa que Josué fala ao povo para fazer uma aliança com Deus diz assim o versículo 24: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Josué chama o povo para temer a Deus. O que é temer a Deus? Seria ter medo? Não, isso é tremor, isso é outra história. Não é. Temer a Deus é ter fé, é respeitar o seu poder grandioso. É uma questão de honra, é uma questão de princípio, é uma questão de reconhecer quem Deus é. Para Josué, o temor significava servir ao Senhor com integridade. Ele fala sobre isso, servir o Senhor com integridade, ou seja, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, que nem nos fala Deuteronômio 6:5. Servir, pois, por inteiro, servir a Deus por inteiro e não servir a dois senhores ao mesmo tempo. Mateus, no capítulo 6, versículo 24, diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Essa é a aliança, essa aliança deve ser uma aliança voluntária, de coração, com consciência. Por isso Josué pergunta ao povo 3 vezes. Josué insiste com o povo e pergunta ao povo, e eles respondem que queriam servir ao Senhor. É uma aliança que exige integridade, exige compromisso. Não podemos estar servindo ao Senhor de qualquer maneira, sem responsabilidade, sem cuidado. Pelo contrário, precisamos servir ao Senhor sempre com muita fidelidade, temor. Nosso Deus não é um Deus de brincadeira. O nosso Deus é um Deus muito sério e é um Deus que guarda as coisas certas. É um Deus que não pactua com nada errado. Por isso, nós temos que assumir o nosso compromisso. Nós temos que fazer a nossa aliança, fazer um pacto com o Senhor. E isso é fundamental. Então, uma aliança que envolve temor, que envolve integridade, e uma aliança que envolve fidelidade. Para Josué, a aliança envolvia integridade e fidelidade. Ser fiel a Deus em tudo e em todo lugar. Ser fiel é cumprir esses seus compromissos, é cumprir exatamente tudo aquilo que prometeu, como falaram espontaneamente que serviriam a Deus, lá no versículo 16, quando o povo diz: então respondeu o povo e disseram: nunca nos aconteça de deixarmos o Senhor para servirmos a outro Deus. Josué, no versículo 19, adverte que eles não poderiam fazer esse compromisso, pois se eles falhassem, se eles faltassem, se eles não cumprissem, Deus iria castigar. Muitas vezes não entendemos isso. Muitas vezes a gente não compreende bem essas coisas e a gente não percebe que isso faz parte do temor a Deus, que nós precisamos
temer a Deus, que o nosso Deus é um Deus zeloso, que o nosso Deus é um Deus que não brinca na história. E as pessoas às vezes vão para a igreja e assumem compromissos assim sem se envolver realmente, sem estarem dispostas a caminhar com integridade e fidelidade. E isso é muito sério. Esse estudo e essa aliança nos ensina isso. Nós devemos ter temor de Deus. Muitos pensam, como Paulo disse, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós que para ele morremos. Isso está lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 1 e 2. Né? Algumas pessoas acham que por Deus ser muito amoroso e perdoador, sempre vai perdoar depois. E isso é um engano. Né? O texto nos orienta, o texto principal, que nós temos que deixar de lado tudo aquilo que não agrada a Deus. Né? O versículo fala: deitai fora os deuses, ou seja, temer a Deus implica em abandonar toda idolatria, toda prática, todo costume errôneo, tudo aquilo que não agrada a Deus. Deus quer exclusividade. Deus, ele diz lá em Isaías, no capítulo 42, versículo 8, a minha glória, pois, não dou a outro, eu sou o único Deus. Isso significa que temos que deixar tudo que não é do Senhor, tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida, e colocarmos o Senhor em primeiro lugar. Muitas vezes precisamos deixar crendices, vaidades, costumes, que ficamos às vezes agarrados a eles, presos a eles. Né? Isso é uma libertação de tudo que não é de Deus. Precisamos temer a Deus de tal modo que nem olhar para aquilo que Deus não aprova. Isso é temer ao Senhor, servindo ao Senhor com integridade, com fidelidade, renunciar a tudo o que não é dele. Né? Nós precisamos ter uma aliança com Deus que envolva esse compromisso. Não importa se os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados, se eles fizeram uma aliança, eu e você temos que fazer a nossa aliança com Deus. É o nosso compromisso nos voltarmos para Deus e assumirmos: nós vamos servir ao Senhor. Isso é a nossa parte. Nós temos que fazer isso. E Josué entende isso e traz essa nova geração para fazer essa aliança com Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos ao segundo ponto: aliança de santidade. O texto fala no versículo 5: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Olha que coisa profunda. Josué conhecia o Senhor e sabia que Deus é santo, Deus zeloso. Ele diz isso no versículo 19. Ele havia visto a glória de Deus várias vezes, quando Moisés estava lá no monte, né? Ele viu várias vezes a nuvem cobrir o monte, ele via os trovões, e que se entendia que era a voz de Deus. Ele viu a glória de Deus refletida no rosto de Moisés. Ele entendia como que Deus é santo e como que a glória de Deus é santa, como isso é especial, né? E agora que ele traz isso para o povo, e ele diz assim no versículo 7: a tua repreensão fugiram e a voz do teu trovão se apresentaram. Eles precisavam se santificar para entender as lutas espirituais que teriam e que eles passariam e eles teriam que enfrentar. E a interferência milagrosa de Deus, né, que vem na nossa vida, vem por causa da glória deles. Então, o que é santidade?
é lutar contra o pecado dentro de nós mesmos. Muitas pessoas fazem promessas ao Senhor de pedir a Deus um milagre antes e depois. Se Deus fizer isso na minha vida, se Deus fizer aquilo, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas não é assim. Josué disse ao povo, primeiro, santificai-vos hoje, porque o Senhor vai fazer maravilhas amanhã. Não foi o contrário. Não foi invertido. Ele não falou assim, olha, o Senhor vai fazer maravilhas hoje e amanhã a gente se santifica. Não, ele já não é a primeira vez, ele sempre chama o povo a isso. Se santifiquem, santificai-vos hoje, se preparem hoje, porque o Senhor vai fazer maravilhas amanhã. Então, não podemos negociar a bênção com Deus. Não podemos ficar fazendo trocas com Deus. Josué era um homem cheio de discernimento de Deus. E o Espírito revelava a ele, né? Certa vez, após vencer uma batalha lá em Ai, Josué, eles perderam a batalha em Ai, melhor dizendo, venceram em Jericó e depois perderam em Ai. E Deus revelou a ele qual foi a razão da perca, né? Veja só, havia ali um homem que desobedeceu, uma única pessoa no meio do povo que desobedeceu uma ordem de Deus. A ordem era, não peguem nada para vocês. Mas um homem viu uma capa babilônica, viu ali alguma prata, viu alguma coisa, a capa era muito bonita, aquilo chamou muita atenção, ele pegou para ele. E foi grande a derrota do povo ali naquela batalha. Deus, ele revelou para Josué, né, que isso estava acontecendo. E revelou para Josué em que família foi até chegar, né, na família de Acã e chegar em Acã e perceber que Acã tinha desobedecido a Deus. O nosso Deus, ele é um Deus zeloso e Josué conhecia profundamente esse Deus zeloso. Então, ele fala de santidade. O pecado enfraquece, traz derrota na nossa vida, né? Faça uma aliança de se santificar e a sua vida ao Senhor, para que o Senhor esteja te abençoando e fazendo milagres todos os dias na tua vida, né? Deus sempre faz milagres na nossa vida. Deus sempre faz coisas maravilhosas para nós, né? Nós precisamos entender o quanto esse Deus é santo e nos santificar para chegar na presença dele, né? Muito bem, vamos seguir em frente. Terceiro ponto dessa nossa participação, né, na aliança com Deus, vamos ver a aliança com a palavra de Deus. O texto nos fala no versículo 7 e 8, nós não lemos esses versículos, eles estão no início, mas o texto nos fala assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo o quanto nele está escrito, porquanto então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué, ele tinha aqui uma tarefa muito complicada. Substituir Moisés não era algo fácil. Moisés foi um referencial, foi muito questionado, foi muito complicado, mas Moisés, ele se destacou e se tornou um referencial, e agora substituir Moisés não era uma tarefa muito fácil. Mas Deus passa instruções para Josué, e Josué leva essas instruções que ele recebeu para a vida dele, leva para o povo. E a instrução consiste nisso: atente para a lei. Tudo que eu falei, tudo que eu ensinei a Moisés, a palavra de Deus, tem que estar gravada no teu coração. Medite nela de dia e de noite. Não faça nada, não caminhe sem estar orientado por essa palavra. Essa palavra é o manual que vai te levar ao caminho
da salvação, ao caminho de bênção, ao caminho da prosperidade. Então, é por esse caminho que você tem que zelar. Josué sabia muito bem disso. E ele, então, traz isso para o povo também. Temos que andar segundo a lei, né? Não se aparte dessa palavra. O segredo do sucesso de Josué era que sempre seguia a instrução do Senhor, sempre ouvindo a voz de Deus. A arca da aliança, que tinha dentro da arca também, né, entre outros elementos, as tábuas da lei, sempre ia à frente das batalhas e caminhadas. Por isso o rio se abriu, as muralhas de Jericó caíram e vai por aí afora. Quando a palavra de Deus vai à nossa frente, nós temos luz para o nosso caminho, igual diz no Salmo 119, versículo 105. Não podemos colocar a luz debaixo de uma mesa, nós não podemos colocar a luz escondida, mas ela está sempre à frente, acima, e nós então temos esse luzeiro como referencial. A palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos. A palavra do Senhor é o nosso GPS, é o nosso guia, é por ela que nós temos que andar. E nós precisamos muito disso nos dias de hoje. As pessoas estão esquecendo a palavra do Senhor. As pessoas estão muito voltadas para modelos, para estratégias e se esquecendo dessa palavra. Então faça com o Senhor uma aliança de ler a sua palavra e colocar a Bíblia como o seu livro de cabeceira, leve na viagem, por onde for. Hoje nós temos a facilidade de ter a Bíblia no celular, e isso então nos proporciona andar sempre com ela, né? Quando eu era adolescente nós não tínhamos essa tecnologia, mas aonde me viam com a Bíblia. Eu ia para o cinema, eu levava a Bíblia. Eu saía com os amigos, eu carregava a Bíblia. A Bíblia sempre estava comigo. Esse é um princípio. Nós temos que aprender a carregar a Bíblia e a usar a Bíblia, né? Talvez fosse um exagero, né? Porque não é só o fato, um misticismo de carregar a Bíblia, mas o fato de conhecer, de ter a Bíblia como algo muito importante na sua vida, né? Mas não leia a Bíblia como um manual de sorte, abrindo aleatoriamente, né? Estude, examine e aprenda a Bíblia, né? Como Jesus ordenou que a gente fizesse. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus, e como tem fé sem a gente entender então a palavra, sem a gente estudar? Por isso a escola dominical, as células, os grupos de estudos, né, são tão importantes, porque vai nos ajudar a entender mais a palavra de Deus, né? Muitos cristãos são infantis, porque falta conhecimento da palavra de Deus. Como disse o profeta Oséias, né? O Senhor falou ao profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Quantas vezes a igreja está sendo enfraquecida porque falta conhecimento da palavra de Deus? A palavra de Deus é a verdade que liberta. João capítulo 8, versículo 32 nos ensina isso, né? Deus quer fazer uma aliança e Ele faz uma aliança com a gente. E nós precisamos assumir a nossa parte na aliança. Uma aliança com temor, uma aliança com fidelidade e santidade, uma aliança com a palavra do Senhor. Que Deus possa nos abençoar e que você esteja cada dia mais disposto a fazer uma aliança profunda com Deus. Uma aliança de temor, uma aliança de viver em santidade, uma aliança com a palavra de Deus. Mais uma vez, nós estamos encerrando esse estudo. Que ele possa ser bênção na minha e na sua vida. Que possamos estar caminhando, né, com esse princípio. Renove a sua aliança com Deus. Faça uma aliança com Deus. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, se você ainda não aceitou Jesus, se você não entregou o seu coração para Ele, não declarou definitivamente como Josué fez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Faça isso. Não é porque teus pais fizeram, mas você faça uma aliança com Deus. Vá
ao encontro do Senhor e diga: Senhor, eu vou te servir. Faça uma aliança de temor, de temer a Deus. Faça uma aliança de santidade. Faça uma aliança com a palavra de Deus. E que Deus vai assim te abençoar. Um dos testemunhos que nós damos da aliança é o batismo. O batismo é um testemunho da aliança que a gente faz com Deus. O batismo não salva ninguém. O batismo não tem esse poder de salvação. O batismo é um ato de testemunho que nós fazemos dizendo: eu fiz uma aliança com Deus e aqui está o meu testemunho, visivelmente diante de testemunhas, e eu estou assumindo o meu compromisso com Deus. Então faça uma aliança com Deus. Se você ainda não foi batizado, você deve fazer isso. Faça uma aliança com Deus e procure testemunhar a tua aliança através do batismo. Nós estaremos no próximo mês recebendo pessoas à comunhão da igreja, através do batismo, recebendo membros por transferência e outros motivos, mas vamos estar fazendo isso. Se você ainda não fez, mesmo que de repente você é de longe, você é de outro lugar e você quer caminhar com a gente, testemunha a tua aliança com Deus através de um ato e sendo recebido como membro da nossa igreja. Vai ser uma alegria muito grande. Que Deus possa te abençoar, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, e que você possa cada dia mais experimentar das maravilhas de ter uma aliança com Deus. Nós estamos encerrando aqui, nós vamos orar para encerrar. Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por esse estudo e por esse momento. E que tu possa, Senhor, estar abençoando cada um que está participando agora. Para que o coração de cada um esteja aberto e pronto para fazer uma aliança contigo. Uma aliança de temor, uma aliança de santidade, uma aliança com a tua palavra. Toma nas tuas mãos cada casa, cada irmão, que a tua graça e a tua paz esteja lá, em cada lar, abençoando cada um, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero só te lembrar que você pode estar contribuindo com a igreja através do Atos 6 aí no link, tem um linkzinho no aplicativo que você clica e você pode ali estar dizimando ou ofertando, ou se você estiver assistindo pelo YouTube, na descrição aí também tem um linkzinho que vai encaminhar para o lugar da contribuição. E você pode fazer isso aí, abençoando e sendo abençoado. Lembrando também que nós estamos com os nossos cultos presenciais acontecendo na igreja, todos os domingos às 18 horas, com todas as regras de segurança e cuidados de higienização estão sendo tomados. Se você tem essa possibilidade, venha cultuar com a gente, vai ser bênção. Mas se você está muito distante, ou você é do grupo de risco, por alguma razão não pode ir à igreja, o culto está sendo transmitido no mesmo horário sempre, aos domingos às 18 horas. E você então vai ser abençoado. Que Deus esteja com cada um de nós, com a minha vida, com a tua vida, com a nossa casa, e que o Senhor esteja sobre todos nós, abençoando, e louvado seja o nome dele. Um beijo no coração a todos, graça e paz. Quebrar
somos unidos em Cristo e uns aos outros em uma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos no amor de Deus e Pai nós somos comunhão do Espírito em uma aliança eterna.